pessoal, meu nome é Ana Casanova, sou produtora cultural aqui na cidade de Ribeirão Preto, interior do estado de São Paulo. Minha frente principal de trabalho é com circo e com teatro. E hoje eu estou aqui para ministrar uma aula, uma oficina, um compartilhar de ideias e práticas ao longo da minha estrada, com o objetivo de colaborar na iniciação à produção cultural de vocês. Eu gosto de começar sempre pensando quem é essa figura do produtor ou produtora cultural, qual é o papel dele nesse trabalho. E eu vejo bem ele fazendo um link do trabalho artístico, seja ele um espetáculo, uma oficina, um show, um livro, com o mercado. Ele vai fazer esse link de comunicação. Porque eu acho que sempre quando a gente pensa num produto, num serviço cultural, a gente sempre pensa em entregar esse produto, né? Em comunicar ele com o público. O objetivo final seria esse. Então, o produtor ele é fundamental para poder fazer essa leitura desse produto, desse serviço e comunicar e entregar ele para o mercado. E aí acho que eu gosto muito de fazer um paralelo no sentido, um artista que vai começar a se produzir. Então ele quer começar a produção, está começando a se organizar, por onde que ele parte. É legal a gente pensar. Um artista, quando ele se produz, ele tem um ponto positivo muito interessante, que é o seguinte: ele já conhece o trabalho dele, que isso é um ponto fundamental para a gente pensar em chegar no mercado. A gente precisa saber exatamente o que é que eu estou produzindo. Se é um espetáculo, mas esse espetáculo é para quem? Ele foi pensado por quê? Qual que é a proposta de encenação? Por que essa equipe se reuniu? Então, sabendo, conhecendo os propósitos desse trabalho, acho que fica muito mais fácil para um produtor poder fazer uma venda, uma veiculação, uma circulação, um projeto. Então, o artista ele já tem esse ponto positivo, né? E enquanto um produtor externo, que às vezes vai chegar numa companhia para fazer essa produção, ele vai ter que se inteirar totalmente do que a companhia produz, o que ela pesquisa, quais são os anseios dela, da companhia, ou do artista, ou do músico, enfim. E se a gente pensar, talvez nos pontos negativos ou os pontos de desafio, eu acho que o principal do artista é a questão da gestão do tempo. Então a gente vai ter aquele lugar de parar talvez um pouco o ensaio, ou dividir, então esses dias eu ensaio, esses dias eu vou fazer produção, porque a gente precisa de uma dedicação para que a gente possa realmente colher esses frutos, né? A produção não pode ser algo esporádico. Então, a partir do momento que um artista precisa ou define que vai fazer a sua produção, um dos primeiros passos para ele é fazer essa gestão do tempo. Então, qual vai ser o momento que eu vou destinar a minha produção? Porque parto também do princípio que um produtor que vive exclusivamente da produção, ele vai destinar 100% do tempo dele de trabalho para a produção. Então, esse seria assim, esse primeiro desafio para se organizar. E aí, dentro disso, a gente já pode começar a pensar na gestão do tempo. Eu gosto de pensar em 4 tempos para definir essa gestão do tempo de trabalho de um produtor ou do artista produtor. O primeiro tempo seria o momento destinado dentro de um horário comercial. Então, pode ser de manhã ou à tarde, mas é importante que tenha alguma janela de horário comercial para que você possa efetuar ligações, e-mails. Tem pessoas que trabalham em instituições ou escolas ou empresas, dependendo de onde você objetivar esse contato, que você vai precisar de um momento de horário comercial. Então, algum momento da sua semana, né, não precisa ser todos os dias, mas em algum momento, em algum dia da semana que seja em horário comercial. Aí um outro momento, né, vamos falar um segundo tempo, seria um tempo daí destinado para projetos, que aí seria livre, né? Qual o momento que eu mais rendo? Ou, à noite eu tenho menos interferências externas de telefone, de internet, então eu prefiro um momento que eu consigo focar melhor em projetos, em escritas, textos, em reflexões de propostas de encenação. Então acho que aí fica mais livre, né? Esse momento mais criativo de textos, e aí seria o segundo momento. O terceiro momento, eu falo que é um momento destinado à sintonia. Se for um artista, talvez não precisaria desse momento, porque ele sempre vai estar em sintonia com o trabalho artístico dele. Agora, se for um produtor externo, ou um produtor que trabalha, né, mesmo só com aquela companhia e tudo mais,
mas é necessário ter um momento de acompanhar um ensaio, de acompanhar uma viagem, de estar por dentro de quais são esses anseios da companhia, o que aquele espetáculo quer dizer, o que ele quer entregar para o público. Então ele tem que ter esse momento para saber do que ele está falando. E não só vendendo, é um espetáculo. Não, tudo que está por trás daquilo vai enriquecer muito mais o trabalho dele. Então é importante que ele destine um tempo para estar em sintonia, né, com a companhia e artista que ele vai estar produzindo. E o quarto momento, né, um quarto ponto aí de tempo, seria um momento para formação, né? Que pode ser uma oficina, por exemplo, como essa que a gente está gravando aqui, um workshop presencial, ou fazer cursos variados de finanças, por que não? De publicidade, de marketing digital, alguns outros momentos que você consiga se reciclar para poder investir em características, em qualidades que são importantes para um produtor ou produtora cultural. Legal, fizemos a gestão do tempo, como a gente vai dividir o nosso tempo para trabalhar na produção. E agora, o que a gente faz para iniciar? A gente vai começar organizando o material, né? Então a gente vai sentar no computador e trabalhar bastante com texto. Então, quem que eu vou produzir? Essa companhia, esse artista, essa banda? A gente vai sentar e escrever primeiro o currículo. Vamos ter que ter atualizado o currículo, tanto da companhia, no caso, e também de todos os artistas que integram essa companhia. Então, desde um currículo super completão até um mini currículo, uma apresentação, algo curto da companhia. Aí depois a gente vai para os produtos, né, os serviços. O que então esse artista, essa companhia faz? São espetáculos, oficinas, intervenções. Eu vou listar tudo que é de trabalho que eu tenho e vou colocar no papel. Então, o que eu preciso? De uma sinopse, uma proposta de encenação, qual que é a ficha técnica? Então, ela está atualizada? Então, tudo que é relacionado a texto, eu vou organizando dentro do meu computador, em pastas e deixando tudo com fácil acesso pra gente. O que mais? Por exemplo, se eu organizo um festival, um evento, é a mesma coisa, a gente pode ir tudo adaptando o que eu tô falando para esses lugares. Um espaço cultural também, se a companhia tem uma sede, vamos produzir o material também desse espaço. Então, quando foi fundado, o que já recebeu, como que funciona esse espaço, qual que é a ficha técnica desse espaço, às vezes alguém quer alugar, quer então já ver como que funciona. Então, a gente vai deixar tudo organizado, essa parte de textos. Textos prontos, né? Aí, para onde que a gente tem que pensar aí? Um dos pontos principais da gente investir nesse momento é na parte de registro, tanto de filmagem quanto de fotos. Às vezes a gente escreve um texto assim belíssimo, né, super completo, mas às vezes não traduz o que uma imagem vai traduzir, às vezes ali numa correria de uma banca de seleção ou de um contratante que vai ver uma foto ou um teaser de um vídeo que vai mostrar bem qual que é o seu espetáculo. Então a gente é necessário esse investimento, acho que é um dos primeiros, assim, se a companhia ainda não tem um material de vídeo, foto legal, é um dos primeiros investimentos que ela deve se organizar para fazer. Então, assim, fotos do espetáculo, fotos da companhia, ou fotos do espaço, do evento, enfim, reunir esse material. E a mesma coisa em filmagens. Às vezes a gente manda material para um festival ou para uma curadoria de uma circulação de um espetáculo, para algum edital público, e às vezes manda uma filmagem que não é tão legal, não representa por estar antiga, ou porque estava sol no dia, ou porque a qualidade técnica da câmera não era boa, milhares de possibilidades, né? E às vezes você vai perder tanto ponto ali naquele lugar, então às vezes não adianta investir, ter um super currículo, super texto, um super trabalho, se a gente não consegue daí comunicar, né, para um curador ou para um programador, para alguém que vai fazer uma avaliação, uma contratação do seu trabalho, de como ele realmente é. Então aqui acho que é o primeiro assim alerta assim de aqui precisamos investir, né? E aí, estamos então com fotos, vídeos prontos, todos os textos, que mais? A gente pode partir daí para o clipping. O clipping não é uma coisa assim que a gente vai usar diariamente, mas ele é muito importante para comprovar a nossa estrada artística. Então, tem ainda muitos editais que pedem comprovação através de clipping. Então, a gente tem que ter.
Então vamos começar também, da mesma forma que a gente organizou naquelas pastinhas os textos, a gente também vai organizar o clipping. O clipping da companhia, o clipping do espetáculo, o clipping de uma oficina. Então eu vou começar a organizar tudo que já saiu em matérias, em redes sociais, tudo é válido. Hoje em dia é tudo digital ainda. A gente vai dando print, vai salvando e boa. Não tem muito mistério quanto a isso. E aí a gente consegue ter a nossa comprovação. E essa parte de clipping é muito legal falar que a gente consegue hoje em dia produzir clipping, né? Então, vamos supor, vou fazer uma apresentação numa cidade aqui próxima que foi contratada. Eu tenho, né? O contratante está divulgando e tudo. Mas eu também posso pegar e reunir esse material que eu acabei de produzir. Eu tenho agora bons textos, eu tenho boas fotos, eu tenho vídeo. Então, o que eu posso fazer? Organizar um release daquela apresentação, uma coisa muito simples, com os dados, com o serviço daquela apresentação, com o link para a pessoa poder baixar as fotos em alta resolução, o link do meu teaser, do meu vídeo do trabalho, e posso disparar, muito fácil. Hoje a gente pesquisa na internet, então vou para a cidade X, páginas culturais dessa cidade, a própria Secretaria de Cultura, então eu pesquiso alguns lugares, grupos culturais e consigo encaminhar esse material. Muitos deles vão divulgar. Isso eu já consigo muito mais material e consigo ir printando e ir produzindo esse clipping a partir de uma apresentação que às vezes até foi contratada. Então, a gente também consegue potencializar. E fora que a gente ainda, numa dessas, a gente ainda colabora para ter mais público na nossa atividade, né? Então, tem ainda esses dois pontos bem positivos. E aí eu acho que cai dentro de um outro ponto que eu coloquei aqui, que é a divulgação. A importância da gente se comunicar. Eu acho que tudo está muito amarrado, né? Então a gente fala, por exemplo, de produzir um clipping, nisso a gente também vai colher mais público naquela atividade. E também a gente vai colher aqui um conteúdo para nossa rede social, que também vai produzir uma forma de comunicação com outros artistas, com futuros contratantes. Eu acho que tudo está amarrado, né? Então, a partir do momento que você tem o material, você já consegue ter formas de produzir conteúdos de qualidade. Então, aqui a gente vai se organizar para se comunicar. Então, tem uma apresentação fechada, vou lá fazer um post, ou o meu contratante criou um post, eu vou compartilhar. É importante a gente se comunicar do que está acontecendo. Ah, não tô com apresentação esse mês. Tá, mas está rolando algum ensaio, alguma reunião, futuros projetos, enfim, treinos, o que for, um ensaio, a gente também pode produzir. É muito interessante para quem segue acompanhar que aquela companhia, aquele artista não está parado. Às vezes a gente entra, eu enquanto curadora de alguns festivais, às vezes entro em algum perfil de Instagram, Facebook para ver o artista que colocou como referência ali aquela página social, eu quero ver os outros trabalhos dele. E às vezes tá desatualizada há mais de um ano. E você fala, uai, mas será que a pessoa tá ativa, né? O que tá produzindo? Então fica uma coisa meio no ar. Então, óbvio, eu acho que cada um vai descobrir como fazer isso de uma forma natural. Eu acho que não precisa, uma neurose pra postar e tal. Eu acho que não é esse o lugar. Eu acho que cada um vai seguir o seu fluxo. Se você é uma pessoa super comunicadora, que gosta, que posta, muito legal. Se você é um desafio para você, não tem problema. Se organiza, vou fazer um post na semana, tá ótimo, não precisa mais. Eu acho que a importância é ter uma frequência, independente de qual for essa frequência. Acho que uma forma natural é mais interessante porque fica mais orgânico, não fica forçado. Enfim, aí cada um acho que vai descobrir qual que é esse seu caminho. Aí dentro disso ainda, dessa questão da divulgação e da comunicação, aqui chega um outro investimento muito importante, que é o designer gráfico. Essa figura também é bem importante, porque ela traz uma profissionalização, eu acredito mesmo, do trabalho. Então a gente vai buscar esse profissional para poder criar, por exemplo, a logo da companhia, do artista ou da produtora, mas é importante ter, né, uma logo que se comunique, que passe um pouco da sua essência. A partir dessa logo, a gente consegue, por exemplo, mandar um orçamento com papel timbrado. Eu consigo criar uma comunicação ali e colocar minha logo. Nas minhas redes sociais, eu consigo colocar também ela. E nisso acaba que vai criando
uma comunicação mais profissional mesmo. Eu acho que é muito interessante. Caso vocês ainda não tenham feito esse investimento, se organizem para futuramente, assim que possível, fazer, que também é bem legal. Aí agora, eu acho que até o momento a gente conseguiu relacionar os primeiros passos, os primeiros investimentos, de tudo que a gente tem que fazer para daí começar a produção. Porque eu acho que antes de ter tudo isso organizado, ter esses materiais já de forma legal para ser apresentado, a gente não consegue fazer muita coisa. Então, esses primeiros passos, então a gestão do meu tempo, a organização do meu material, o investimento em fotos, vídeos, designer, a minha comunicação em dia, trabalhar as redes sociais, eu estando com tudo isso organizado, aí eu já consigo começar a pensar daí na produção na prática. Então vamos lá. E outro ponto importante, que aí eu acho que também cada um vai adaptar dentro do seu meio de trabalho, é a regularização no sentido, então eu preciso de uma DRT, ou meu trabalho exige um NR35, ou se é um espaço cultural, eu tenho alvará de funcionamento, então eu tenho uma empresa, essa empresa está aberta, ela está regular, como estão as certidões dela. Dentro do trabalho de cada um, sempre lembrando da gente também ter um olhar para essas questões. Então, o que o meu trabalho exige para que eu fique regular e profissional? Porque às vezes a gente pode pensar, ah, não, a princípio eu não preciso. Mas é uma coisa que a gente tem que também ter em mente, que a gente, em algum momento, isso vai nos barrar. Em algum edital ou em alguma contratação. Então, se eu ainda não tenho os documentos que me deixam profissional, é importante também se organizar para isso. Todo o material, então, organizado, tudo salvo, sempre com backup. E agora a gente vai partir, então, para a produção. Vamos pensar como rentabilizar, então, dentro do nosso mercado cultural. Como que eu vou começar? Eu acho que o principal é a gente conhecer, né? Então, é o primeiro ponto que a gente levantou lá no começo, dessa sintonia com o trabalho. Então, qual é o meu trabalho? Então, é o espetáculo, intervenção, oficina, show, é livro. Eu preciso saber exatamente qual é o meu produto, quais são os meus produtos, né? Todo o leque que eu tenho dentro da minha companhia, o que é que exatamente eu faço, ou que o artista que eu estou produzindo faz, para eu saber aonde que eu posso atuar. Porque às vezes a gente se limita a 2, 3 campos de atuação e às vezes a gente consegue ir muito além, né? E sair às vezes até de algum lugar, de uma estrada muito clássica. Então a gente pode levantar outras possibilidades da gente atuar. E acho que também quanto mais possibilidades, quanto mais a gente consegue abrir esse leque, pode ser importante, porque se uma via ou outra não vai tão bem, a gente continua trabalhando em outras. Então a gente consegue fomentar o nosso trabalho para que a gente não pare. Então, a partir do momento, então eu listei, eu sei exatamente o que é que eu trabalho, né? Quais são esses produtos? Aí eu consigo pensar para onde eu vou. E aí pode ser editais, né? Os editais públicos, municipais, estaduais, federais. A gente pode pensar em empresas, por que não? Então, às vezes, empresas, hoje em dia muitas empresas investem em programas de CIPAT ou um evento no final do ano para os funcionários levarem as famílias, as crianças, ou em atividades como oficinas que não tenham nada a ver com o meio empresarial, justamente para poder espairecer os funcionários, apresentações que tenham temáticas, né, da empresa mesmo, que pode ser algo feito sob encomenda para apresentar dentro da empresa. É só um exemplo, mas, por exemplo, só dentro da empresa, olha a vastidão que tem de trabalhos que a gente pode oferecer. E às vezes a gente pode começar com empresas que a gente tem um contato talvez mais próximo. Então, quais são as empresas da minha cidade que tem a ver às vezes com um tipo de trabalho que eu acredito, enfim. Mas a gente pode ir levantando essas outras possibilidades. Escola. Então, se eu tenho às vezes um trabalho infantil, às vezes tem tudo a ver levar para uma escolinha. Então, quais são as escolas, por exemplo, da minha cidade? Vou na internet. Então, as escolas do ensino público, particular, vou por faixa etária, vou entrar em contato com
as diretoras das escolas, oferecer o trabalho, já posso montar um projetinho específico com algum espetáculo que eu acho que tem um direcionamento legal para a criançada, já colocar uma proposta ali com às vezes algum valor pedagógico que é importante. Então, a gente sabendo o que a gente tem na mão, a gente formata, organiza e aí a gente vai atrás dessas pessoas para poder daí oferecer o nosso trabalho. Aí fora isso, tem as instituições, essas programações culturais que a gente vai entrar em contato direto também. Então, vou montar todo o meu repertório para poder, às vezes, além de um espetáculo, poxa, tem tudo a ver levar a oficina junto. Então, eu já vou sugerir esse combo, porque eu acho que fica interessante, a proposta fica mais encorpada. Então, eu mesma já posso fazer esses links e organizar materiais, né, a partir daquele material todo que a gente levantou, organizar esses materiais já direcionados para os lugares conforme eu for entrando em contato. O que mais? Deixa eu ver mais algumas opções. Os festivais. Então, vários festivais que estão acontecendo, né? Então, festivais de diversas frentes, né? Circo, teatro, dança. E às vezes fui aprovada num festival, numa cidade ou num estado distante. Poxa, eu vou aproveitar essa minha viagem, essa seleção, às vezes, e fazer alguma comunicação por secretarias da cultura daquela região, né? Porque a novidade, às vezes você já está com o transporte pago para a pessoa, às vezes até uma facilidade de te contratar. Então, posso pensar, além de uma ação também em específico, o que eu consigo combinar com ela, né? Prefeituras também, entrar em contato direto com as prefeituras, às vezes as prefeituras das cidades e da região, da sua cidade. Então, às vezes um espetáculo que é prático, às vezes tem um espetáculo de rua que é super fácil para acontecer. Poxa, então às vezes já entra em contato, pensar em datas temáticas. Eu sei que as cidades costumam fazer programação especial no mês de aniversário. Então qual que são os meses de aniversário dessas cidades da região? E eu vou fazer uma lista, vou me organizar para com antecedência, né, entrar em contato, tudo. Então assim, são várias possibilidades, né? Dentro de cada linguagem, vocês vão adaptando aí o que vocês acham que é válido ou não, mas pra gente sair daquele mesmo lugar que às vezes a gente pensa que tem uma outra opção, né? A gente consegue ampliar essas possibilidades. Uma outra alternativa muito legal são os projetos também independentes. Por que não, às vezes, a gente tem vontade de fazer uma circulação? E às vezes a gente escreve um projeto, não consegue aprovar, fica naquela vontade, está com o trabalho pronto, às vezes tão prático para acontecer. A gente pode se organizar e fazer uma circulação independente. Por exemplo, a gente, né, eu no começo da minha gestão de produção, em 2008, eu acho, com a minha companhia, a gente também se organizou, porque a gente queria muito fazer uma circulação, e a gente organizou. Então, sentamos, criamos um nome do projeto, que na época chamava Circo Sem Lona, listamos as cidades que a gente queria ir com o nosso espetáculo de rua da região. Na época a gente foi até bem audacioso, selecionamos 40 cidades, porque como a gente estava assim mergulhando de cabeça na companhia, né, a gente tinha o tempo disponível, só não tinha contratação, né, então a gente falou, não, então vamos atrás. E a gente entrou em contato com as cidades, com esse projeto pronto, com essa circulação desse espetáculo de rua, pedindo, por exemplo, na época era a alimentação e a divulgação, que era o que eu usava na época, que era clipping, para poder potencializar o início, né, dessa companhia, para ter bastante histórico, currículo legal. A companhia também testar e colocar em ritmo um espetáculo que era novo. E aí a maioria, na verdade, todas as cidades aceitaram, receberam a apresentação, porque era isso, era de rua, a gente levou som, a gente levou banco, não tinha assim muita demanda. Para a cidade é interessante receber uma apresentação gratuita, classificação livre, na rua, super prático. Então deu super certo, numa dessas a gente ganhou bastante experiência, aí a gente conseguiu colocar um projeto de pé, circulamos. Esses contatos que foram feitos essa primeira vez por conta dessa circulação independente, muitos deles perpetuam até hoje. Então muitos eu ainda tenho contato até hoje, que me ligam para ver que vai ter alguma programação especial na cidade, o que a gente tem de trabalho novo. Então assim, tudo tá amarrado. Acho que a partir do momento que você mergulha e se dedica, as coisas vão acontecendo. Nada é muito avulso, assim, tem um único objetivo. Às vezes a gente pensa naquele momento específico, mas tudo vai estar
amarrado para ter esse retorno para a gente. Então, os projetos independentes, eles também têm grande força. Então, se às vezes você tem já uma ideia, algo assim já bem palpável para fazer acontecer, veja como colocar ele em prática de uma maneira independente. Acho que pode ser uma boa saída também. Outro ponto bacana de fazer um projeto independente, assim, ir pra rua de forma independente, é que a gente aprende muito, né? Falando no viés da produção. Quando a gente senta daí para escrever um projeto mesmo, para mandar para um edital, dessa forma executiva, a gente consegue perceber como a nossa escrita muda. É sempre importante, todo ano, abrir o edital, vou mandar, sempre, vamos mandando, qual que é a ideia do grupo, é projeto novo, é circulação do que já tem, mas exercitar, né, a escrita para que a gente possa melhorar dia após dia, pensar no como montar um orçamento, um cronograma. Então, sempre desenvolver nessa frente. Mas eu acho que o que mais traz essa força e essa melhora, né, nesse lugar é o trabalho na prática. Então, através de um projeto independente desse, você consegue saber, por exemplo, a real força que é uma apresentação na rua, desse contato próximo do artista com o público. A gente consegue pensar num orçamento de uma forma diferente. Então, detalhes. Eu vi que quando tem apresentação consecutiva assim, eu preciso considerar uma lavanderia para figurino, por exemplo. Eu preciso considerar um camarim. Eu gasto geralmente em média isso para um camarim, porque além da água, eu preciso ter uma fruta, eu preciso ter isso. São detalhes, mas que a hora que você monta um projeto, seu projeto está muito mais amarrado, ele está muito mais encorpado. São esses detalhes que mostram que a gente sabe do que você está falando, que você já vivenciou aquilo e que você mostra que você tem uma viabilidade daquele projeto acontecer, que está tudo pensado para ele ser executado, né? Então, pensando que a gente já tem esses textos, esse material artístico legal, é legal a gente pensar também nesse outro lado da produção que faz acontecer o projeto nesse dia a dia, nessa circulação, no caso, né? Isso vai refletir no seu projeto. Então, é aquilo que eu falei, como tudo tá amarrado, não é um único benefício, um pontual. Tudo, de uma forma, vai estimular e vai potencializar numa outra frente, né? E tá tudo junto. E pensando, né, nesse projeto com uma estrutura legal, a partir do momento que eu vou mandar para um edital, um outro ponto bacana da gente levantar, quando a gente vai mandar para um edital, lê o edital com muita atenção. O que o edital valoriza? Não só o que o edital pede obrigatoriamente. O edital pede no mínimo 4 apresentações. Tudo bem, ok. Mas o que mais? O que é que tá ali nas entrelinhas? O que o edital valoriza? Isso é importante também a gente saber, para quando a gente for escrever um projeto, a gente não ficar só também na nossa ideia. A gente também conseguir captar um pouquinho do que é que eles estão valorizando naquele edital, naquele ano. E aí também, a partir disso, outro ponto importante é o que o meu projeto tem de diferente, que ele vai poder se destacar numa banca. Porque a gente pensa, né? Às vezes um curador vai ler quantos projetos de uma mesma vertente, de uma mesma linguagem, com uma proposta muito parecida, de uma circulação. Então, o que tem de diferente? O meu tem junto uma ação formativa. Não, o meu vai para cidades que tem a ver com o propósito do meu espetáculo. Enfim, aí eu acho que cada um dentro do seu trabalho vai ver o que faz sentido, né? Aonde que consegue, assim, ter um ponto de destaque, assim, uma luz, um pontinho artístico ali, assim, além de todo o projeto. Eu acho que é uma outra dica que ajuda o projeto a ter uma estrutura e ficar ainda mais embasado. Bom, eu acho que aqui eu tentei, né, levantar alguns pontos que eu acho que são extremamente importantes para poder começar nessa gestão, né, na produção cultural. E eu acho que o principal é começar, né, sentar, organizar, fazer essa gestão de tempo, organizar os materiais, se arriscar, fazer os projetos independentes, mandar projetos escritos. Uma hora as coisas vão começar a fazer o movimento inverso, das pessoas começarem a te procurar, as pessoas começarem a ligar, festivais quererem te chamar para uma apresentação. Isso vai acontecer, eu acho que não é uma coisa que não tem muita escapatória. A partir do momento que você está investindo seu tempo, sua energia, sua ação, o que você faz
Não tem como. Isso vai voltar, isso vai acontecer. Vá firme aí no caminho que eu sei que vai dar certo. Eu vou deixar meus contatos também no final do vídeo. Caso eu possa colaborar de mais alguma forma, eu também fico super à disposição. E é isso. Beijo.